Eu queria começar esse relatório diário dizendo que eu sinto muito pela decepção que vocês vão ter hoje. Eu me decepcionei muito, porque ontem eu simplesmente estudei apenas 41 minutos. E, gente, a minha frustração não é porque eu estudei 41 minutos, mas porque eu poderia ter estudado muito mais. Eu poderia ter estudado umas 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas eu já acho que não. Não, 4 horas não tinha como. Mas 3 horas, assim, se eu tivesse me dedicado, dava. E eu tô entrando em uma fase que eu sempre entro, que é quando as coisas estão começando a dar certo, quando eu estou começando a me adaptar, né, à rotina. Quando eu estou começando a sentir que, poxa, eu tenho que dar o meu melhor nisso, eu tenho que fazer diferente agora. Quando tá começando a cair a ficha, por algum motivo eu começo a definhar na minha dedicação. E eu acho isso tão problemático, sabe? Sempre acontece isso. É por isso que eu sempre começo a estudar e depois chuto o balde. Eu sei que é uma fase normal de todo estudante, de todo trabalhador, de toda pessoa sentir uma falta de motivação em algum momento, mas eu tenho que vencer isso, né? Eu tenho que saber lidar com essa fase, porque toda vez que essa fase chega, eu simplesmente me entrego. E isso não pode acontecer, não é mesmo? Mas, enfim, desde já eu sinto muito pela decepção de vocês. Que se vocês quiserem mandar aí uma prenda pra eu pagar 10 flexões aí, não, brincadeira. Mas enfim, gente, eu acabei não estudando a quantidade de horas que eu deveria, simplesmente porque eu não lutei, né, contra as minhas distrações. Eu procrastinei mesmo, fiquei no celular mesmo, fiquei olhando o YouTube e eu me entreguei mesmo. Só que também teve um momento que eu cheguei em casa, né? Vocês sabem que eu cheguei em casa 2 horas da tarde e quando eu cheguei em casa, o meu irmãozinho estava acordado e aí eu tive que colocar ele para dormir. E ele simplesmente não dormia. Ele deu um trabalho e tudo, aí eu desisti de colocar ele para dormir. E aí eu só coloquei ele no sofá e botei um travesseiro e ele em menos de 3 minutos dormiu. E aí eu fico, poxa vida, se eu tivesse feito isso antes, né? Mas é assim mesmo, lidar com criança muitas vezes é bem imprevisível. Eu já tô acostumada com isso. Só que fora isso, dava pra eu ter estudado. Ainda assim, dava pra eu ter estudado bem mais. Eu fui que não me concentrei de fato. Mas eu não estudei à noite também, né? Porque eu fui servir na missa. Então, 6 horas eu já não estava mais livre. Eu tinha que chegar cedo na missa. E é isso. Aí também eu queria dizer que eu não estudei pela manhã. Quer dizer, vamos lá, né? Na verdade, eu estudei sim pela manhã, só que eu não contei nas minhas horas. Por quê? Como eu disse pra vocês, eu tô fazendo cursinho presencial pela manhã e durante as aulas do cursinho eu saio e vou estudar por conta própria. Eu só mais utilizo o espaço, né, a tranquilidade do ambiente e aproveito o tempo que eu tenho lá. Só que tem dias que eu assisto às aulas, né? Também seria muito assim, eu faltar todas as aulas, né? Tá pagando pra faltar todas as aulas. Então tem algumas aulas que sim, eu assisto, eu participo e me agregam. Eu só saio nas aulas que eu sinto que não é que são ruins, né? Mas que eu sinto que, poxa, eu poderia estar estudando algo mais importante nesse momento. Algo mais importante pra mim, né? Na minha condição, no ponto onde eu estou em relação ao conhecimento, né? Então, algumas aulas eu pulo e algumas aulas eu assisto.
As aulas de ontem eu assisti e foi maravilhoso. Estudei determinantes, matrizes e determinantes em matemática. E eu estudei biologia e, por incrível que pareça, o conteúdo de biologia foi histologia, que foi exatamente o conteúdo que eu finalizei um dia antes. E aí meio que foi só como uma revisão pra mim, né? Mas foi maravilhosa a aula. Eu gostei bastante, foi muito boa. Então assim, eu não estudei só 41 minutos no dia. Esses 41 minutos foi o tempo que eu estudei por conta própria e em casa. Mas pela manhã eu assisti às aulas, então dá algumas horas de estudo. Que eu não contei. Como eu disse pra vocês, eu não tô contando as horas que eu assisto aulas do cursinho. Só que minha frustração foi por eu ter tido a oportunidade de estudar mais em casa e não ter feito isso. Essa foi a minha frustração. Pois bem, outra coisa que me frustrou é meu tempo de tela, que eu disse pra vocês, né? Na minha avaliação semanal, que eu tava começando a fazer algumas considerações, né? Fora do estudo, que no caso, tempo de tela continua alto, ainda passei muito tempo no celular e hoje também, infelizmente. Não treinei, infelizmente também. No caso, esse daqui é o relatório de ontem, tá, pessoal? Não treinei e a oração foi pouca. Eu não estudei o tanto, eu não rezei o tanto que eu deveria, as orações todas que eu deveria, mas eu fui à Santa Missa, fui servir na Santa Missa, então não foi suficiente para mim, né, em relação às minhas responsabilidades na vida de oração, mas foi maravilhoso, né, porque a Santa Missa é a maior oração, é a oração mais importante, né. E enfim, em relação aos estudos, sim. Nesses 41 minutos, o que foi que eu fiz? Eu fiz 5 questões pelo Hospital Questiona de determinantes. Foi muito bom porque eu estava adiando esse assunto há um bom tempo. Então, que bom que a professora passou no cursinho, porque se fosse por conta própria, eu provavelmente não veria tão cedo. Eu estava precisando, tá? Eu estava errando muito a questão de determinante. Que eu coloquei na minha cabeça que era difícil. Isso aqui é muito complicado, muito assim, então eu tava adiando. Eu fiz 5 questões e acertei as 5. E depois eu fiz uma lista QTQ de histologia, porque no meu cursinho online, que é da AM, né, a mentoria, nós temos um método, né, que é o QTQ, que é questão, teoria, questão. E aí depois de cada módulo a gente faz uma lista de aproximadamente 30 questões sobre o assunto, para ver, né, se a gente realmente aprendeu. Eu fiz a lista de 30 questões e eu acertei 23 de 29, porque uma foi anulada. Então, é isso, pessoal. Esse foi o meu relatório de terça-feira e eu espero muito melhorar. Espero de verdade e espero não decepcionar vocês, né, que estão me acompanhando. É isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.